Olá, nós estamos gravando à noite, então boa noite. Eu sou o professor Isaac, sou professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Santos Pintos, aqui em Governador Lindenberg. Eu sou a Mirielle, boa noite, né? Sou pedagoga da rede estadual, trabalho aqui na Escola Professor Santos Pinto também, né? Na parte do integral, intermediário e tarde, de 12h20 às 19h20, e a gente trabalha junto, eu e o professor Isaac. A gente gostaria de iniciar esse videocast, né, esse momento de conversa, falando sobre a nossa experiência como profissionais que já teve trabalho com EJA, especificamente, e hoje em dia a nossa escola oferece a modalidade NEJA, que é um núcleo de ensino para jovens e adultos. Né? E também eu trabalhei aqui em 2004, né? Na época era Aceleração, o nome do projeto, onde também a gente trabalhava com estudantes em situação de idade CEP, por algum motivo pararam, né, estudavam, enfim. E esse projeto, como era chamado, Aceleração, também incluía, né, estudantes que por algum motivo ou outro não conseguiram completar seus estudos na época ali, digamos assim, entre aspas, né, correta, né, ou né, dentro da idade. Sempre tem um motivo, né, pelo qual a pessoa não consegue acompanhar. Durante a nossa aula de ontem, a gente percebeu, por exemplo, que esse projeto, né, o EJA ou o NEJA, eles tentam corrigir uma distorção que acontece por diversos motivos, mas principalmente por busca do trabalho, né, você vai ter um adulto que no período em que estava adolescente, criança, não teve essa oportunidade, então é uma correção. A gente vai iniciar agora com os questionamentos que foram apresentados dentro da nossa atividade semanal. O primeiro dele é: o desenvolvimento humano tem um ponto final? Então a gente considera que não tem, porque você tem a aprendizagem ocorrendo em todo momento. Então você pode muito bem, por exemplo, entregar na mão de um adulto e ele aprende a usar uma ferramenta tecnológica, seja ela um celular, um computador, um trator, um drone. Então a gente considera que o desenvolvimento humano ele está sempre acontecendo, desde a infância, onde ele acontece de forma mais efervescente, até a fase adulta, onde ele ainda acontece. Pode sim ter uma limitação em relação à estrutura biológica, mas ele ainda continua acontecendo. Com certeza, entrando em consonância com o que o professor Isaac falou e respondendo o nosso segundo questionamento, o estudante adulto é capaz de aprender conteúdos complexos? Sim, com certeza, né? Analisando a figura também que veio para a gente interpretar, ele tem total condição de aprender conteúdos complexos, ainda mais que no dia a dia, né, o aprendizado, o senso comum, que trouxe para ele experiências práticas, que talvez nós ali, ou alguém que estudou muito na teoria, não tenha até então. Então, essa experiência, ela é adquirida com o dia a dia, com a prática, com o fazer, com o pegar ali, né, mexer. Então, ele tem total condições, talvez, né, demora um pouquinho mais, né, uma condição maior de tempo, de ferramentas, mas isso tem total condição de acontecer, com certeza. Perfeito. E aí, quando há um estímulo, né, considerando isso que a Mirelle acabou de falar, esse adulto ele consegue ter sempre um aumento naquela complexidade do conteúdo que ele está trabalhando ali. No cotidiano, como a Mirelle disse, é mais prático, porque você vai experimentar aquilo, e no que é relacionado ao ensino também. A próxima questão, ela pergunta o seguinte: quais concepções sobre envelhecimento e aprendizagem aparecem na imagem? A imagem é uma charge, né, foi uma criação em inteligência artificial que faz uma crítica a um professor mais jovem que está em sala de aula e ele não considera que os estudantes, que são alunos mais velhos, né, outros adultos e até idosos, seriam competentes para entender aquele conteúdo. Provavelmente esse professor de matemática ele não levou em consideração o que é apresentado por Levi Vygotsky no conceito de aprendizagem por aproximação, né, aprendizagem pelo cotidiano, que esses alunos poderiam, por exemplo, não ter estudado de forma formal, né, de não ter visto esse conteúdo anteriormente na escola de forma formal, mas que já teve contato com esse conteúdo no cotidiano. Então, se você tem na sala de aula uma pessoa que já teve experiência com trabalhos como pedreiro, como ajudante, ou até mesmo no convívio, ele com certeza já percebeu que a área é o cálculo daquele espaço ali. Então, provavelmente teria essa experiência.
certo? Exatamente. A próxima questão, e a última, para encerrar o nosso videocast, é como que a teoria histórico-cultural ela contribui para problematizar a ideia de incapacidade do aprender na vida adulta. Esses alunos, eles chegam na escola com uma bagagem gigantesca. Isso, que é o conhecimento, né, do senso comum, né, do dia a dia, o currículo oculto. Perfeito. Né? E aí, chegando ali na escola, aqui na escola, né, eles vão de encontro com conceitos, livro, teoria, tudo isso, né, uma parte mais formal. E no decorrer, eles vão vendo, é isso que eu aprendi tal dia, é isso que eu vi acontecendo no tempo, né? Então, eles vão associando esse conhecimento da teoria àquilo que eles lá no senso comum já tiveram contato de alguma maneira. Então, como o Levi Vygotsky coloca, né, na ZPD, né, a zona de desenvolvimento proximal, esse contato, né, daquilo que eu tenho de conhecimento de senso comum com materiais práticos e o dia a dia e juntando com o entorno, com o meio social, isso tudo vai gerar um conhecimento bem mais complexo, né, bem mais rico e com certeza vai consolidar uma aprendizagem, né, muito mais rica e crítica. Exato. O Levi Vygotsky, ele coloca que esse processo de aprendizagem que acontece com o ser humano, ele é contínuo, ele acontece constantemente. Tem o fator histórico, como a Mirielle apresentou, que essas pessoas já chegam na escola com uma bagagem, já são adultos, já são idosos, eles chegam com essa bagagem é histórica. Esse desenvolvimento ele continua acontecendo e ele envolve também, né, ele depende, obviamente, do social. Então, se um professor de matemática vai dar aula para um aluno que já teve a experiência de trabalhar com construção civil, provavelmente esse aluno já entende o conceito de milhar, de dezena, de uma unidade de medida, por exemplo, vai medir um caminhão de areia. Então, o caminhão de areia seria quantos quilos ou quantas toneladas. Então, essa bagagem já está com ele. Então, ele só precisa utilizar ela como referência. Até Paulo Freire também utilizou muito desse conceito quando trabalhou inicialmente com a alfabetização, em que o que o aluno já tem de bagagem, ela é utilizada em sala de aula como referência. E como que isso é importante, né? Essa associação desses conhecimentos práticos, né? Teoria, prática, contexto social, histórico, tudo isso amplia horizontes cada vez mais longos, né? Então a aprendizagem ela não tem ali um ponto final. Né, no ser humano, ele sempre tem ali a possibilidade de ampliar cada vez mais o conhecimento através, né, da linguagem, do dia a dia, né, do fazer. Então tudo isso aí é muito importante nessa questão do desenvolvimento, né, de construção do conhecimento humano. Perfeito. E essa discussão ela só colabora com a ideia de vencer esse preconceito de que o aluno não teria, né, o que acrescentar, sendo que ele já chega na sala de aula com muito para acrescentar. Com certeza. Okay? A gente vai encerrar aqui o nosso momento de conversa sobre esse assunto e a gente agradece e espera agora ter esse debate pessoalmente no próximo encontro. Tá bom?